É o mês de Halloween, o que significa que só teremos vídeos de terror no resto do mês. Não que eu já não fosse fazer isso depois do último vídeo, mas vocês entenderam. E foi atendendo a sugestão de um dos inscritos mais recorrentes que o país escolhido para explorarmos os criptídeos hoje é a controversa Rússia. Inicialmente eu pensei que seria fácil fazer a pesquisa para esse vídeo, mas a verdade é que encontrar criptídeos desse país na internet é mais complicado do que parece. Mas eu espero que todo o esforço possa valer a pena. Não se esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever, hypar e se possível fazer uma doação via LivePix ou virar membro a partir de R$ 4 e ter seu nome citado no começo dos vídeos. Desde já, um agradecimento mais do que especial aos nossos 4 primeiros essenciais: o Ioro, o fã do Carlinhos, o PH007 e o Luiz Augusto. Ring around the rosy. O cavalo selvagem de Lamut foi um suposto cavalo selvagem relatado na tundra do nordeste da Rússia, entre os rios Omolon e Aniui, na bacia de Kolyma. Informações a mais sobre essa criatura foram coletadas a partir do povo Evan, que os caçava para alimentação. Bem, eu sei que carne de cavalo é um prato consumido em algumas partes do mundo, mas eu continuo achando meio bizarro. Por Eugene Wilhelm Pfizer-Meyer, durante uma expedição de escavação de mamutes em 1901. Ele tinha o mesmo tamanho do cavalo doméstico Yakutian e era coberto por longos pelos brancos acinzentados. Pfizer-Meyer presumiu que os Evan estavam descrevendo cavalos selvagens, mas não conseguiu explicar como os seus ancestrais domésticos poderiam ter chegado a uma área tão remota e admitiu que o assunto valia a pena uma investigação mais aprofundada. Comentaristas posteriores discordaram da teoria de Pfizer-Meyer, mas alguns biólogos acabaram por dar algum crédito, como o biólogo americano Francis Harper, que sentiu que o cavalo de Lamut poderia ser um cavalo verdadeiramente selvagem. Colin Groves sugeriu de forma semelhante que o cavalo poderia ter sido um exemplo sobrevivente de um dos muitos cavalos selvagens existentes na Sibéria e no Alasca durante o Pleistoceno Superior. O próprio Pfizer-Meyer recebeu um relatório de que um caçador de marfim de mamute havia descoberto a carcaça congelada de um desses cavalos pré-históricos, que, como o cavalo de Lamut, era coberto por longos pelos brancos acinzentados. Entretanto, isso nunca foi comprovado. Ring around the rosy. O Irkuyen, também chamado de Urso de Bergman, ou até mesmo o Deus Urso, é um criptídeo descrito principalmente na península de Kamchatka, na Rússia. Uma lenda que ganhou força quando o caçador e pesquisador Rodion Vsevolobov recebeu em 1987 a pele branca de um urso considerado incomum e passou a investigar relatos locais sobre um urso gigantesco, sendo esse o que estamos falando agora. Relatos descrevem o Irkuyen como um urso muito maior do que qualquer outro documentado na região, possuindo uma pelagem curta e pálida, às vezes completamente branca, cabeça proporcionalmente pequena e patas dianteiras maiores que as posteriores, o que lhe daria um caminhar único e estranho. Alguns relatos comparam o movimento de uma lagarta, ou uma espécie de salto como de sapos. Tamanhos citados em fontes populares variam, mas descrevem uma criatura que tem quase 2 metros de altura, mesmo em 4 patas, e pesos estimados que chegam a 1,5 toneladas, em versões mais sensacionalistas. Além da pele que Solobov teria obtido, há fotos controversas, relatos orais de pastores e caçadores, alguns que afirmam que o animal migra sobre blocos de gelo até o Alasca, e menções em artigos e blogs de criptozoologia. Entretanto, as supostas peles e fotografias nunca produziram publicamente uma análise científica independente e conclusiva, publicada em periódicos revisados por pares. Grande parte do material circula em blogs, fóruns, vídeos do YouTube e wikis de criptozoologia. Em meio a hipóteses de que seria um urso pré-histórico, ou apenas uma variante não catalogada do urso pardo, também existe o aspecto folclórico da coisa. Não é à toa que um dos seus nomes é justamente Deus Urso, embora até isso se refira mais a algo regional do que parte de alguma mitologia que tenhamos registro. Ring around the rosy. O dragão de Brosno é um suposto monstro lacustre da tradição popular russa que, segundo relatos, habitaria o lago Brosno, na região do Tver, próximo à cidade de Andriapol, e como o próprio nome já deu a entender, é descrito como uma imensa serpente dracônica, e de certa forma é até mesmo comparado com o monstro do Lago Ness. Suas histórias e supostos registros vêm desde o século XIII. Uma narrativa clássica conta que, na passagem da Horda de Batu-Khan, rumo a Novgorod, um monstro teria atacado cavalos e soldados junto ao lago, embora eu não tenha encontrado mais detalhes sobre o contexto.
Ao longo de séculos apareceram contos locais sobre luzes, avistamentos noturnos e estranhos movimentos na água. Em algumas versões, disse que a criatura engoliu pescadores ou até um avião durante a Segunda Guerra Mundial. Relatos que circulam em jornais e relatos populares, mas sem provas verificáveis. Até porque, eu acho meio complicado você provar que um fucking avião foi engolido inteiro por um dragão. Houve relatos e supostas fotografias e vídeos nas décadas recentes, especialmente relatos populares nos anos 1900. Muitos desses materiais circulam em blogs, fóruns e redes sociais. Análises frequentemente apontam para imagens mal datadas, montagens ou animais deslocados. Inclusive, eu até achei um desses supostos vídeos aqui no YouTube mesmo, mas eu particularmente não consigo levar muito a sério. Mas o que é interessante a se citar é que esse bicho não é tão obscuro quanto se pode imaginar, já que até o começo de 2010 houveram jornais russos que demonstraram interesse em continuar caçando a lenda como algo real. E bem, além das explicações mais manjadas que tentam explicar o que tudo isso pode ser, na verdade existe uma que fala sobre fenômenos geológicos que levantam bolhas de ar até a superfície, visto que moradores constantemente relatam bolhas de ar quando a coisa está se aproximando. Ring around the rosy. Claro que não seria um vídeo meu de criptídeos sem que eu citasse algum ser pré-histórico que esteja vivo nos dias de hoje, não é mesmo? No meu vídeo sobre criptídeos do mundo antigo, citei sobre mamutes que supostamente estariam vivos na Rússia. Acontece que fazendo as pesquisas para esse vídeo, descobri que não é só mamutes que o pessoal diz estarem vivos por lá. Esse aqui pode ser conhecido dos que já pesquisaram ou viram algum vídeo sobre a megafauna, o Elasmotherium, ou rinoceronte lanoso. Foi uma espécie extinta de rinoceronte que habitou a região da Eurásia, mais comumente no Pleistoceno, de 2,6 milhões de anos atrás até 39 mil anos atrás. Você já deve ter ouvido falar em algum lugar que foi através dos ossos desses animais que se criaram as lendas sobre unicórnios ao redor do mundo, o que por um lado faz até sentido. Entretanto, existem lendas que falam que não foram apenas os fósseis encontrados que inspiraram essas lendas, mas também exemplares vivos em algum lugar isolado da Rússia. Outro ser a se comentar é o Arctodus, também conhecido como urso de cara curta, que foi uma espécie extinta que também viveu no Pleistoceno há uns 11 mil anos atrás. A parte mais criptozoológica dele se refere mais a teorias que falam que ele supostamente viveu na Rússia naquele período, já que até onde eu sei nenhum fóssil deles foi encontrado lá nesse país. Mas essa teoria se baseia em uma hipótese de que eles teriam migrado para essa região em algum momento, ou que teriam impedido a migração humana por meio de ataques. E para finalizarmos essa parte, eu também vi algumas anedotas que falam sobre supostos leões da montanha, que haviam sido avistados no extremo oriente russo, quase na fronteira com a China. Mas eu quero saber o que vocês acham disso. Ring around the rosy. O Vod Anoi é uma entidade, ou demônio das tradições eslavas, ligada a água doces como rios. Na tradição popular é tanto um espírito aquático quanto um monstro, que, em muitas versões, afoga humanos por gosto ou vingança. As descrições variam muito por região e época. Frequentemente aparece como um homem velho, coberto de limo e algas, com pele esverdeada ou escura, cabelo e barba verdes ou brancos como a lua, mãos e pés palmados e às vezes com traços anfíbios. Outras versões descrevem-no como meio peixe e meio homem, como um enorme peixe coberto de musgo, ou até na forma enganadora de criança, mulher nua, ou um tronco que se move. Em relatos folclóricos, o Vod Anoi controla a fauna aquática, afoga banhistas imprudentes, principalmente à noite ou em dias sagrados, e pode atrair ou enganar pessoas, assumindo aparências inofensivas. Há também versões em que barganha por oferendas, como tabaco, manteiga, mel e cera, que pescadores ou apicultores deixam para manter boa sorte. Em algumas tradições ele tem cidades debaixo d'água, quase como se fosse uma Atlântida. E bem, mesmo que ele seja um dos mitos russos, a verdade é que não existem relatos recentes documentados sobre ele. Embora alguns o classifiquem como um criptídeo por conta dele ser um bicho esquisito que fica na água, ele é mais associado aos antigos mitos eslavos, estando classificado como um espírito menor na hierarquia. Ring around the rosy. O Polevik, ou Polevoi, é o espírito russo dos campos, planícies e do meio-dia, que específico. Na aparência varia consideravelmente. No distrito de Belozersk e nas regiões florestais do norte, ele é um homem vestido de branco. Na província de Yaroslav, ele é um velhinho feio. Na província de Orel, ele é preto como a terra.
com a cabeça coberta de grama e sem roupa. Às vezes seus olhos têm cores diferentes, como se tivesse heterocromia. Sua pele e cabelo refletem o solo e a vegetação dos campos, e sua altura aumenta e diminui com as colheitas. Ao contrário de alguns outros espíritos, o Polevik pode ser benevolente ou maligno. Um Polevik é visto principalmente ao meio-dia. Ele gosta de descaminhar os camponeses, prendendo-os em infindáveis talos amarelo-dourados de grãos. Ele desaprova a preguiça e estrangula bêbados dormindo nos campos. Os Poleviks são capazes de prever o futuro e, na província de Yaroslav, sua aparição é um mau presságio. Os Poleviks também são cavaleiros habilidosos e atravessam os campos a cavalo a uma velocidade vertiginosa, atropelando qualquer um em seu caminho. As crianças Polevik correm pelos campos, caçando pássaros para os pais comerem. Elas sufocam qualquer um que durma nas bordas dos campos. Embora os Poleviks possam ser destrutivos, um Polevik feliz ajudará na colheita, e as plantações sempre prosperarão sob o patrocínio de um Polevik. Para conquistar a boa vontade de um Polevik, tô falando muito Polevik, meu Deus do céu, por que eu coloquei tanta palavra repetida nesse roteiro? É preciso deixar uma oferenda de 2 ovos, e um galo velho que não canta mais, em uma vala quando não houver ninguém por perto. As observâncias tradicionais também devem ser seguidas, e ninguém deve trabalhar ao meio-dia. Ring around the rosy. Ovits é uma criatura da mitologia do povo Mansi na Rússia. É uma das poucas criaturas míticas inquestionavelmente derivadas de evidências paleontológicas. Nesse caso, dos restos mortais de mamutes lanosos. O nome Vits, ou Vitko, é derivado de Vit, que significa água. Um Vits vive nas profundezas da água, como evidenciado pela localização de presas e ossos de mamute nas margens dos rios. Acreditava-se que as presas eram chifres perdidos pelos Vits, assim como renas e alces. Como há ossos de Vits em evidência, acredita-se que os próprios Vits sejam criaturas mortais que evitam contato com humanos. Suas formas são indefinidas, com algumas tradições antropomorfizando-os, e dividindo-os em Vits Ojka, que é masculino, e Vits Equa, que é feminino. Eles são conhecidos por convidar pessoas debaixo d'água para beber chá. Pô, mano, um bicho desse convida pra beber chá debaixo d'água, cara, que porra é essa, velho? Ao longo do rio Sosva, acreditava-se que ursos e alces idosos se empanturravam de terra, e depois afundavam na água para se tornarem espíritos aquáticos como eles. Nos lagos, eles se tornavam Vitko, enquanto nos rios, se tornavam Vits. Os Vits e os Vitko são escavadores incansáveis, escavando buracos e canais fluviais, para direcionar o curso das águas. Acredita-se que um Vitko Equa tenha escavado o rio Liapin, e um Vitko Oksha tenha criado os grandes lagos do rio Sosva. Por outro lado, o Vits, no rio Tavda, puxava cavalos para a água, e sua aparição era um presságio de morte iminente. Ninguém pesca em lagos onde vivem Vitko, até pássaros vão ao redor deles. Qualquer criatura viva que se aproxime pode ser puxada. Um Vits pode ser encontrado em qualquer redemoinho de um rio, e eles adoram afogar qualquer um que entre em seu domínio. Uma maneira de assustar ou matar um Vits é encher um barco com sal, piche e pólvora, e montar um espantalho como isca antes de incendiar o barco e empurrá-lo para o redemoinho para ser engolido. O Vits será fatalmente mutilado pelo barco explosivo, e quando seus gemidos agonizantes forem ouvidos, será seguro retornar à água. Em Berezovo, era tradição sacrificar uma rena ao Vits, no momento em que o gelo começava a se mover, jogando a pele, os ossos e o sangue do animal no redemoinho. Em outros lugares, itens como caldeirões de cobre eram jogados nos redemoinhos como oferendas aos Vits. Certa vez, um velho roubou um lenço de seda com moedas de prata que era destinado ao Vits. Seu barco foi imobilizado, e um Vits com mais de 10 metros de comprimento apareceu, acusando o homem de roubo. O lenço foi jogado na água, e o barco voltou a se mover imediatamente. Ring around the rosy. O Lago Baikal é considerado o lago mais profundo do mundo, e até mesmo dito como Galápagos, justamente por ter um ecossistema tão diferente do resto do mundo. E claro que ele também teria suas lendas, que vão desde criaturas até tesouros enterrados, ou submersos no caso, né? Mas vamos focar em apenas uma delas hoje. Os nadadores do Lago Baikal são um tipo estranho de criatura humanoide subaquática, que mergulhadores da Marinha Russa encontraram no lago em 1982. Durante um exercício de mergulho militar regular, e trabalhando a uma profundidade de 50 metros, os mergulhadores notaram algo estranho na água com eles. Os mergulhadores relataram ter avistado criaturas humanoides com corpos que se estendiam por 3 metros de comprimento. O tamanho dessas criaturas não foi a única pista de que os mergulhadores encontraram não era deste mundo. As figuras foram descritas como tendo silhuetas prateadas, e algumas tinham esferas transparentes na cabeça. Essas esferas também foram descritas como se parecessem com um guarda-chuva aberto, sendo segurado sobre as cabeças das criaturas. Assim que os mergulhadores emergiram, relataram o avistamento a um comandante, que ordenou que todos voltassem ao gélido Lago Baikal e os instruíram a capturar um desses estranhos nadadores.
7 mergulhadores entraram na água e encontraram novamente o que hoje é conhecido como nadadores do Lago Baikal, que lançaram os mergulhadores soviéticos à superfície do lago com força. Não havia câmaras de descompressão suficientes na costa para todos os 7 mergulhadores, e 3 mergulhadores azarados foram abandonados para morrer de doença de descompressão, ou a doença das curvas. As tentativas de contato com os nadadores do Lago Baikal haviam se tornado fatal. Um pescador local chamado de Nikolai Kiriv contou aos historiadores da vila Kultuk sobre uma viagem de pesca que ele e alguns amigos fizeram na década de 1990. De acordo com Kiriv, enquanto os homens pescavam à noite, grandes figuras humanas prateadas começaram a saltar do lago como peixes voadores. Os pescadores ficaram aterrorizados com a possibilidade de essas criaturas virarem seus barcos na água gelada. Depois de lançar grandes redes na água para tentar capturar uma dessas estranhas figuras prateadas, a tripulação retornou rapidamente à costa. Os homens nunca mais voltaram a pescar naquela parte do Baikal. Há também outras evidências, como por exemplo, uma história popular sobre um camponês local, que certa vez contou a um visitante uma história sobre faraós no lago. Segundo a história, esses faraós no lago afundaram um navio, e em resposta, os moradores jogaram redes no lago e puxaram cerca de 50 desses faraós para a costa. Explicações mais realistas apenas tentaram reduzir o acontecimento a avistamentos equivocados de focas, e até mesmo que tudo isso foi uma farsa. Também há quem diga que tudo isso na verdade se trata de um caso ufológico. Mas o que vocês acham disso? Fiquem com Deus e até mais.